episódio do Craft Talks, dessa vez num ambiente muito especial, bem no coração da Intermodal 2025, vendo toda essa agitação aqui no meio dessa energia toda, com o Douglas Lopes, o Vitor Moreira, que são nossos crafters especialistas do LCL, do aéreo e, enfim, de tudo que é negócio de transporte, de consolidação. E a gente está super feliz de poder estar aqui na alma do comércio exterior, bem no centro, né, desse mundo tão vibrante, falando sobre um dos temas que a gente mais gosta de falar, que é sobre local heroes, heróis locais. O que são essas empresas, como a gente percebe elas, o que são esses grandes movimentadores de carga que hoje controlam boa parte de toda a carga movimentada pelo mundo. Para a gente começar, eu gostaria de saber de vocês, e a gente já passou por essa jornada algumas vezes, né? O que é um local hero? O que é um herói local na visão de vocês? No mundo da logística, né? Bom, do forward. Fazendo um paralelo que você está falando, é tão legal esse ambiente, a gente está num ambiente no meio de agentes, clientes, parceiros de negócio, concorrente que faz parte de todo o nosso ambiente. O Local Hero, no entendimento do que a gente faz de negócio, é aquela empresa que vivencia o mercado local. É aquela empresa que tem o conhecimento do mercado local, que conhece, não vamos dizer no Brasil, mas independente do continente, é aquela empresa que faz negócio localmente. Ela, independente do tamanho, se é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, multinacional, International Freight Forwarder, o nome independe, mas é aquela empresa que opera no mercado local, que conhece aquele cliente, que tem uma relação próxima e que se identifica e consegue fazer negócio localmente para os seus clientes, com os seus parceiros e com todo o ambiente que permeia ali a sua dinâmica de negócio, de agenciamento, de logística. Então não é só aquele super forwarder que domina uma parte importante do mercado? Eu entendo que são os caras que têm relacionamento com os clientes locais. Na nossa área, os agentes de carga que possuem relacionamento com as indústrias, com os pequenos despachantes e que têm um relacionamento próximo, porém não recebe uma demanda do exterior, não é uma grande corporação multinacional. Eles simplesmente são pessoas locais que entendem a cultura do cliente, conhecem o cliente de cabo a rabo, conhecem tudo dentro do cliente, como se ele trabalhasse dentro do cliente, mas não, ele é um agente de carga. Para mim é isso, é o cara que é como se fosse um in-house do cliente, só que trabalhando como um agente de carga, fornecendo serviços logísticos. Então são todos aqueles que conseguem identificar o pulso local, literalmente, né? Tem esse contato humano. Esse é um nome perfeito, o pulso local é o que o cara precisa, é uma operação mais personificada, é algo muito mais boutique, é algo que o cliente ele pode ter com uma grande empresa, é natural. Todas as empresas fazem parte de um mercado local, mesmo que não sejam dali, não tenham nascido ali, mas não necessariamente elas respiram do negócio, ela tem essa conexão próxima com o cliente, ela fala a mesma língua do cliente. Se o cliente ligar para ele às 10, ele vai atender localmente, vai falar o mesmo idioma e vai entender o que o cara precisa. Então é muito um complemento do que o Vitor falou. Localmente, quando a gente fala do mercado de Local Hero, é aquele cara que conhece e que compra o cliente, o que ele precisa como... Eu adorei que você usou a palavra personificada e não personalizada, né? Porque tem a ver com a persona mesmo, a pessoa, adorei. E aí, isso, quando você fala ele vai poder ligar às 10, já me remete a outra coisa. Vai poder ligar às 10 dependendo de onde você está, né? Então, o entendimento local é, se eu estou em uma região onde não cabe ligar às 10, eu sei que para esse contato, dessa maneira, se eu ligar às 10 vai ser ruim, vai ser pior, né? O local hero não entende o aspecto cultural local, exatamente. Tanto que a gente tem muita dificuldade, lógico, em alguns mercados e os clientes eles fazem a vez para nós e entram nos mercados e conseguem explorar eles para a gente e a gente consegue fornecer serviços para esses caras. Mas é isso, eles são a nossa ponte cultural com as indústrias e com os clientes finais. Né? A gente se modela
diariamente para justamente trazer ferramenta para esses clientes dentro da nossa inteligência local, como um bom agente neutro trabalhando em diferentes países na América do Sul e América do Norte, claramente. Mas a gente muitas vezes é uma ponte de conexão, é bem dito pelo Vitor, a gente, como Craft, hoje não tem escritórios em regiões importantes do Brasil, Norte e Nordeste, mas localmente essas pessoas conhecem esse negócio e eles entendem que a gente é partícipe, mas para eles estando ali localmente, eles conseguem falar a língua do cliente local, eles conseguem entender para que a gente possa oferecer as ferramentas dentro do que a gente tem de estrutura para entregar um melhor produto, um melhor serviço e assim por diante. Algo que pode ser até invisível, né, para os outros quando você está negociando o transporte, né? Sim. Isso me leva à próxima pergunta, que é: e quando vocês sentem que a cultura realmente impacta, dependendo da cultura onde você está inserido, ela impacta na decisão do transporte? Por onde você vai, como você vai, quanto você vai pagar? Vocês percebem isso no dia a dia? Totalmente. Porque o nosso negócio é feito de confiança. E se não casa a cultura, o cliente ele não vai confiar, ele não vai comprar o serviço. E óbvio, dependendo da cultura do cliente, ele até precisa comprar por preço. Mas na maior parte dos lugares, eles precisam ter uma confiança. E essa confiança se constrói através de empatia. E essa empatia é o que a gente busca ter também com os Local Heroes, tendo escritório em diversos lugares. A gente precisa entender a cultura local. A gente não abriria escritório no Brasil inteiro se a gente conseguisse atender o gaúcho daqui. A gente não consegue. Ou Catarina, ou o paranaense. A gente não consegue. A gente precisa ter pessoas locais lá para entender eles, para que eles nos passem as demandas deles. E aí eles até falam com a gente do produto, mas a gente do produto aqui em São Paulo, no corporativo, também tem que viajar para lá, porque senão a gente nunca vai entender a cultura deles. A gente está dando um exemplo muito local aqui do Brasil, mas a gente pode dar N exemplos, né? Não adianta eu aqui no Brasil tentar vender para um cara na Argentina e achar que o cara vai confiar para mim na primeira ligação. Não, o mercado local se faz localmente. É sabido e grande parte dos nossos clientes, eles têm escritórios em diferentes países. Eles conseguem operar localmente, mas cada país tem a sua determinada dinâmica e o determinado ponto de decisão. E essa relação que o Vitor bem disse, ela é ponto fundamental dentro do nosso negócio, né? Quando não tem confiança na parte que está te vendendo, muito possivelmente você não vai conseguir fazer negócio. Até você pode entrar num cliente, fazer uma operação uma vez, mas para que torne uma relação duradoura e que o negócio seja perene por um determinado período, a relação local ela é extremamente importante. Ela precisa existir e, muito bem dito pelo Vitor, você consegue fazer negócios entendendo culturas. Você consegue facilmente entender cultura, mas não necessariamente você está vivendo ali para você poder transmitir isso num primeiro contato e numa relação, né? E como que vocês conseguem identificar, até nesse universo de Local Heroes, ele vai desde aquele cara, dentro desse conceito que vocês estão falando, desde aquela pessoa que decidiu abrir um escritório, né, no interior do Rio Grande do Sul, até aquele que é o maior transportador de um determinado tipo de mercadoria do Brasil, enfim, do país onde ele está inserido, do local, né? Daquele local onde ele está inserido. E isso inclui até as grandes multinacionais, né? Que precisam ter a sua atuação local e as que são... a gente vê vários exemplos muito bem sucedidos de quem consegue vencer essa barreira, né? Falando dessa barreira de como entender, como que vocês sacam? Aonde que vocês entendem que você vai falar, nossa, esse cara realmente entende do território dele? Por favor, então. Cara, assim, quando ele explica a logística do cliente, como funciona, para mim é porque ele entendeu, ele entende a cultura do cliente, tudo que o cliente precisa. Ele tem vários clientes Local Heroes que falam comigo que às vezes é uma empresa de uma pessoa só, ou 5 pessoas, que parece que eles são o setor de logística da indústria, entendeu? Parece que eles trabalham dentro daquela indústria, eles entendem absolutamente tudo. Para mim, esse cara, ele fez o trabalho dele, sabe? Ele vira um control tower da empresa. Ele é o control tower da empresa. E ele faz isso, não, às vezes, com mais de uma empresa.
Então, por quê? Porque dentro daquele ambiente que ele se inseriu, ele entendeu a cultura. Às vezes não é nem regional, né? Ele se inseriu na cultura, local, né? nem local nem regional. Às vezes ele se inseriu na cultura da commodity específica. As pessoas falam uma língua naquele tipo de business. E ele conseguiu se inserir naquele tipo de business específico, né? Então, às vezes eu vejo muito isso, ele sendo especialista em específicos negócios, como, sei lá, autopartes, uma parte específica do automóvel, sei lá, de retrovisores. O cara é especialista em retrovisores. Ele vai na Ficosa, vai em diversas indústrias que produzem retrovisor e ele fala a língua certa e ele trabalha para as empresas, fazendo pontes no mundo inteiro, só com o conhecimento pessoal dele. Por isso que ele precisa da gente, porque como ele é pequeno, ele não vai ter frete, não vai ter como ter um frete competitivo no container, não vai ter como ter um frete de console no aéreo, mas ao mesmo tempo a gente nunca vai ter acesso a essa carga se não for por ele. Sim. Ele não tem acesso a essa amplitude de serviços, ele não tem acesso a maneiras diferentes de operar, ele não tem acesso a talvez um network global que permita aquilo, mas o que ele conhece do cliente realmente não tem para ninguém, né? Acho que do cliente e também do que o cliente precisa, né? Então ele decide o transporte até nesse porto funciona melhor, né? Você, né, Doug? Você consegue localmente, isso acontece diariamente em diferentes culturas, né? A gente fala muito do pessoal do Rio Grande do Sul porque eles entendem muito bem a região, né? Toda vez que a gente vai sair para fazer visita em campo, a gente sabe que eles dividem o país por região. Eles vão falar da Serra, eles vão falar da região metropolitana de Porto Alegre, mas ainda assim a gente tem os EADs que estão nas regiões e eles conseguem transmitir muito mais tranquilidade. Então, por exemplo, eu que nasci no Sudeste, estou aqui vivendo o mercado do Sudeste, para conseguir entender eu levei muito mais tempo. E o cara que está lá local, ele tem mais essa inteligência. Então, vamos dar um exemplo prático do aéreo, né? A gente pode operar por Porto Alegre tranquilamente, mas muitas das pessoas que operam no Rio Grande do Sul optam por trazer para São Paulo por conta da frequência, facilidade de operar. Ele entende o que ele precisa entregar para o cliente, porque ele está lá localmente, ele conhece a indústria, como o Vitor bem disse, ele sabe o que precisa, o setor calçadista é muito forte. Então vamos dar um exemplo, o cara vai fazer uma operação aérea para uma abertura de loja e ele sabe que tem uma frequência de Porto Alegre. Por que eu vou arriscar fazer em Porto Alegre se eu não vou subir para São Paulo para não perder um lançamento de um calçado? Então esse cara que está ali, ele tem muito mais conhecimento e tato para tocar nesse negócio, né? Então... E ele entende também a demanda do cliente em relação ao nível de serviço. Porque a gente aqui em São Paulo, a gente atende nossos clientes no nível de serviço que a gente entende que é o mais apropriado. Mas o cara do Sul tem um outro entendimento de nível de serviço, que às vezes não serve aqui. O que a gente oferece, a gente dá o nosso melhor, mas ainda não é suficiente para atender a demanda deles. O nível de serviço lá é padronizado de uma forma diferente. Assim como para a gente, o serviço que o americano nos Estados Unidos presta também não é suficiente. A gente demanda um nível de informação que eles não veem necessidade de demonstrar para a gente. Por isso que até que a gente abriu a Craft lá nos Estados Unidos, né? Porque a gente precisava atender o nosso mercado da nossa maneira, não da maneira deles. Se a gente sair um pouco do nosso mercado, que é super confortável, onde a gente está sentado, a gente conhece bem, como dito por você antes, a gente dá o exemplo da França, né? Qual a diferença de Fos-sur-Mer para Marseille? É um rio, mas tem diferença. É um rio que separa Fos-sur-Mer e Marseille, tem dois nomes, mas e o que em logística se impacta? Se eu estou do lado do rio, eu vou pagar quanto de caminhão? Se eu estou do lado do rio, eu vou pagar quanto? Qual o serviço, qual a companhia marítima opera em Marseille, qual a companhia opera em Fos-sur-Mer, ou falando dos Estados Unidos, qual companhia opera em Newark, qual companhia opera em Nova York? Parece que não, mas isso impacta em logística. Tudo que a gente fala é logística. Então é o tempo de trucking, é o tempo de gate, é a facilidade do cara entregar uma carga, é a facilidade de preço de custo, de achar um caminhão, uma empresa confiável. Então tudo isso que se faz localmente faz mais sentido, porque o cara, quando a gente fala do agente de carga ou agente local, ele tem muito mais conhecimento e background. Então Sim. Essa sensibilidade com o cliente ele consegue trocar e isso traz agilidade para o negócio, né? Os clientes e os BCOs,
Os tomadores de serviços, eles querem isso, eles querem uma operação mais ágil, eles querem uma inteligência mais ágil do negócio. Trazendo para o dia a dia daqui de São Paulo, é que nem falar, a gente vai pegar um voo e você reserva Guarulhos, reserva Viracopos ou reserva Congonhas, se você mora aqui na Zona Sul. Perfeito. É exatamente isso, né? Perfeito. Para quem está de fora e quer reservar alguma coisa, vai lá reservar. Eu peguei São Paulo todos os aeroportos, vou reservar, sei lá, Viracopos. E daí quando eu vejo quanto tempo que vai me levar até lá, quanto que eu vou me gastar, sendo que Congonhas era aqui do lado. Podia ser uma passagem um pouquinho mais cara, mas né? Se você não entende o local... Né? A gente está vindo para Intermodal, aí um cara reserva um voo em Viracopos no dia da volta do feriado. O cara vai ficar 6 horas na estrada, né? Então, entender localmente é prático quando a gente fala de logística em empresa, em vida pessoa física igual. Não é diferente, né? No fim, volta tudo para a gente, né? E não necessariamente um sistema te diz isso, né? Então, eu tenho uma provocação para fazer para vocês. Se vocês acham que o futuro de logística é mais sobre tecnologia ou sobre gente? Bom, o Vitor é o cara mais tecnológico e, enfim, ele conhece dos dois, então é legal ele tocar nesse assunto. Eu acho que a gente tem uns choques culturais e geracionais acontecendo agora, né? Eu digo cultural porque hoje em dia, por exemplo, no nosso negócio, a tecnologia ela é essencial em alguns países e em alguns não. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que eu comentei com vocês, né? Nos Estados Unidos, se você não tem um portal onde o cliente entre, cote, pegue o preço, feche o processo, tem o track and trace, e tem a documentação e tem a liberação da carga, sem falar com nenhum ser humano, você não está no game. Você precisa ter isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, às vezes isso o cliente não quer. Ele nem quer isso. Então, em algumas regiões do Brasil também, por exemplo, em São Paulo é um pouco mais formal do que no interior de São Paulo. Então, a gente vê aqui já em São Paulo essas novas gerações querendo esse modelo americano de menos contatos pessoais. Então, eu acho que a tecnologia ela vai vir junto do nosso business cada vez mais forte. Ela vai ser cada vez mais necessária. A gente vai ter que ainda ter as pessoas para fazer uma consultoria. Os nossos clientes vão precisar da gente para, primeiro, introduzir as ferramentas tecnológicas, demonstrar para eles o que eles precisam de alavancagem no business deles, mas a gente vai ter que fornecer uma ferramenta tecnológica. Lógico, a pessoa vai ter que estar ali ainda por trás, porque dá um problema sério, eles vão ter que ter para quem ligar. Mas no final das contas, eu acho que aos poucos, e na América Latina, muito aos poucos, a tecnologia se torna muito essencial, né? Pode ser que isso se acelere agora daqui para frente. Sim. Eu sinto que isso está acelerando muito rápido, mas tem sido, mas eu tenho sentido que até agora foi devagar, muito mais devagar do que no restante do mundo. Sim. Então eu acho que ferramentas tecnológicas, inclusive inteligência artificial, para a gente conseguir ler e-mails, né? E a gente quanto tempo a gente perde com e-mails desnecessários, né? Inteligência artificial devia vir aqui fazer as cotações, fazer os follow-ups mais básicos. Isso tudo deveria já estar mais envolvido no business da logística no Brasil. Ainda não está, o Brasil ainda é um país um pouco atrasado em relação a isso. Mas com o tempo, essa nova geração vindo, essa nova geração que já é menos relacional, a tecnologia vai se tornar algo mais essencial do que ela é hoje. Tá? O pessoal nunca vai deixar de ser necessário. Eu não sinto isso. Né? Mas a gente talvez precise... A gente melhora a produtividade. A gente vai precisar ter o comercial, vai precisar ter alguém responsável pela operação para resolver os problemas. Sim. Mas a gente não vai precisar mais de tantas pessoas preenchendo informações de forma como é hoje. A gente ouviu um exemplo esses dias de uma companhia aérea que há muitos anos atrás começou, né? Foi super pioneira, né, Doug? Foi a pioneira. A gente tem inúmeros exemplos, né? E fazendo um paralelo com o Vitor disse, a tecnologia eu entendo que é o meio, não o fim, né? É legal a gente fazer um paralelo sempre com alguma coisa existente, você fez bem, da companhia aérea. A gente teve, não sei se eu posso falar nomes, posso? Não precisa, tanto Bom, faz. é uma companhia aérea super grande, fundiu com 2 outras. Ela teve uma decisão global de trazer todo o procurement dela online. Então, 100% do que você comprava com eles, obrigatoriamente, tem que ser online. Porém, eles viram que pro negócio
100% online não é funcional, porque eles perderam a carga base. Eles perderam a carga de contrato, a carga que naturalmente pagava um voo ou parte deles, e isso eles estavam perdendo o contato, eles estavam perdendo a razão comercial. Eu entendo que a tecnologia é o meio, mas a tecnologia ela não consegue ter o nível de educação e inteligência que a gente tem, é lógico. E relacionamento, sem dúvida. Então, falando como Craft.io, a gente sabe quão difícil é a geografia, sabe quão difícil é você entender todo o cenário global. A tecnologia, ela aprende muito mais rápido, mas ela não tem a sensibilidade de conhecer a pessoa e de fazer essa correlação e de trazer esse relacionamento, de trazer a pessoa para perto. E adicionando, a gente tá num esforço super árduo de implementação de novas tecnologias na Craft, e a gente sabe como o nosso business é específico, né? O exemplo de Fossilmer que a gente falou é clássico. A gente sabe dizer a diferença entre Fossilmer e a Marcélia, mas a inteligência artificial não sabe. Eles não conseguem. A gente tentou, não conseguiu, eles não sabem explicar. Exatamente. Por quê? É porque o nosso business é específico demais. Entendeu? É difícil abrir mão das pessoas. A gente tenta até, mas a gente sabe que o nosso business... por natureza, é um ambiente nervoso. A tecnologia, ela traz velocidade, o que é mega importante para o nosso negócio. O nosso negócio precisa de velocidade, visibilidade, o que a tecnologia também traz, e resposta assertiva, que é o que o Vitor falou sobre e-mail. A gente, por ser latino-americano, a gente adora um e-mail, a gente adora uma resposta redundante, o que muitas vezes a tecnologia, por si só, ela pode entregar isso. Então, eu super entendo e não só acho, como eu apoio, que tecnologia ela tem que fazer parte do processo, mas eu ainda entendo que a tecnologia é o meio, o fim é a pessoa com muita educação para entender como fazer a tecnologia trabalhar para a empresa e para o cliente e usar essa inteligência para trazer mais valor para o negócio. Perfeito, que lindo. A tecnologia, ela traz o detalhe, né? Ela traz os dados, a rapidez, mas é o humano que traz as conexões, né? Sim. Sem humano... E que gera valor, né? O humano gera valor. A gente tem vários exemplos de grandes multinacionais que chegam no Brasil comprando um local hero gigante, mas não deixa as pessoas. Aí as pessoas saem e eles não levam nenhum negócio. Perfeito. Acontece muito isso aqui. Acontece muito isso. Perfeito. E aí, falando de conexões, conexão para mim é a base de construir confiança, né? Se você é um local hero aqui e você quer construir uma relação de confiança com um agente, um parceiro no exterior, em lugares com negócios diferentes, você quer construir algo diferente. Como que você constrói uma relação de confiança diferenciada? Na opinião de vocês, o que vocês veem acontecer por aí? É uma pergunta difícil, mas é muito legal porque quando a gente fala do nosso negócio, em especial de NVO neutro, um varejista que vende para múltiplos agentes que a gente ouve muito disso, né? O Márcio fala também, o cara tá ali tocando no F5 para receber o próximo e-mail, para atualizar o cliente, para dar aquele serviço super personalizado. A gente precisa, quando a gente escolhe o nosso network, transmitir essa mesma necessidade para eles, que é a nossa necessidade local. Ele é um local hero no Irã. Eu conheci há pouco tempo um agente no Irã. Falei, cara, o que tem no Irã? Ele falou, tem muito negócio no Irã. O Irã, ele está, claro, com um embargo por grande parte do mundo pela estratégia nuclear, mas ele tem muito negócio de oil and gas. Localmente ele precisa entender e ele sabe que o Brasil tem uma conexão com o Irã por conta da Petrobras, que é uma grande empresa local e tem muito negócio voltado para o óleo e gás. E ele tem interesse em aprender localmente. Então, é bacana isso quando a gente se conecta com empresas fora do nosso país, quão importante é você entender o mercado local. Eu fiquei impressionado que o cara sabia muitas empresas locais aqui de energia e que correlacionam com o negócio dele localmente num país em que essa internacionalização com o nosso mercado não é tão forte, né? A gente fala do mercado que são corredores mais frequentes, China, Estados Unidos e Europa, a gente consegue se relacionar, eles já têm uma expectativa do que é o mercado latino-americano. Então é bacana, né? O Vitor deve ter inúmeras também. Eu achei bacana que, na hora que eu estava ouvindo você falar, a gente está falando do Local Hero
no recorte do agente logístico. Você acabou de acrescentar todas as camadas que um local hero começa a se conectar com os outros local heroes, né? Então o cara daqui está falando com a Petrobras, que é o local hero da indústria de oil and gas brasileira, que vai conversar com o local hero iraniano de oil and gas lá do outro lado, que vai passar possivelmente por uma companhia aérea, que talvez uma companhia aérea, não sei, americana não atenda lá, então vai precisar de uma companhia aérea local, entra no local hero em relação a esse prestador de serviço, o local hero que faz o desembaraço. Então é todo um ecossistema, né, daquele que ele tem que ser retroalimentado e que não é possível fazer tudo com grandes globais, grandes organizações, né? Aliás, o global só consegue chegar lá se ele tiver de mão dada com o local hero também, né? E eu vejo assim, você falou, foi perfeito. Quando um cara aqui, um local hero, agente de carga, precisa ter uma conexão no exterior, a primeira fonte dele é com quem que o cliente dele já se comunica no exterior, né? Então já é quem é um agente em comum que eles têm. Só que o que acontece muito no nosso dia a dia, que a gente vê os local heroes atuando, é exatamente buscar uma troca, né? E falar, não, o atual não me atende. Né? Você tem alguém aí na Inglaterra para me indicar? Né? O que a gente entende? A gente vê que é um local hero aqui no Brasil, com 15 pessoas, com 30 processos por mês, de 5 clientes diferentes. Eu busco lá através de vários networks, ou busco indicação do meu representante lá na Inglaterra, de empresas semelhantes que atendem a mesma segmentação de cliente, se tem como dar um match aí e apresentar um aos outros. Pra gente pra Craft em si é uma boa fonte de negócios, né? Tem muitos clientes que vêm procurar a gente no exterior conosco e a gente já indica parceiros locais que a gente tem em outros lugares. E a gente fecha o business e conecta nas duas pontas. Conecta com o nosso local hero, que de certa forma ele representa o nosso negócio. O cara que está no exterior, ele é o nosso olhar local. Se a gente não confiar no negócio e que ele vai executar bem o nosso trabalho, isso vai dificultar todo o nosso ecossistema local aqui, vai dificultar para o nosso customer service, vai dificultar para o nosso financeiro. Essa conexão e como a gente faz negócio, como a gente liga as pontas e como a gente pode dar suporte para o agente local aqui, para, muito bem dito pelo Vitor, encontrar um parceiro ideal no destino, também faz parte da nossa rotina. É fascinante ouvir vocês falando e pensar no quanto que vocês estão no centro de um ecossistema de local heroes com uma postura neutra que permite que as conexões aconteçam. Então eu vou responder a pergunta que eu fiz para vocês. Entre tecnologia e gente, eu ainda fico 1000%. A gente está investindo muito em tecnologia na Craft, né? Mas ainda fico 1000% com as conexões que vocês fazem e o que vocês trazem aqui. Vou fazer uma última pergunta para vocês. Então a gente pode falar disso aqui para sempre, né? Mas a Intermodal só tem 3 dias, a gente precisa sair ali um pouquinho. Se eu sou uma pessoa interessada em abrir uma empresa, em ser uma local hero em uma indústria específica, em uma área específica, em uma cidade, qual seria uma frase que vocês diriam para eles? Para mim? Aliás, para eles não. Para você? Eu quero abrir hoje. Segue em frente. Essa é o grande barato de você ser um agente local. Quando você entende que você conhece bem do negócio, o que te impede de abrir é só o conhecimento. Se você tem esse conhecimento, se você tem a vontade, se você tem a inteligência, se você tem aquela expansão, se você consegue comprar o negócio do seu cliente, não existe nada que você não consiga abrir e desbravar dentro do seu mercado local. O nome Local Hero diz muito sobre isso, né? A gente falava que o Local Hero era sempre aquela grande empresa que abria, que tinha aquele volume gigante, não, mas a gente vê que as pequenas, as médias empresas, as pequenas empresas de 1, 2 pessoas, ela consegue prosperar no mercado local e consegue prosperar muito bem, justamente por essa personificação e esse entendimento do mercado local. Então, pode parecer muito do óbvio, vai em frente, mas eu acho que é aí que é o ponto de partida para você criar grandes negócios. É você entender o mercado local, é você se dispor a conversar com alguém e trocar esse entendimento, né? E a gente vê isso todos os dias.
qual o melhor exemplo de Santa Catarina, né? Santa Catarina, a gente vê que tem muita gente desbravando com frequência, abrindo empresas e se dando super bem. Justamente por essa coragem, esse entendimento local. Sim. Então, tenha coragem, busca quem te apoia nesse processo e vai. Segue em frente, cria conexão, olha para o negócio e bora pegar carga. E você, Vi? Bem, o que eu falaria, né? Tenha um relacionamento e conheça o seu cliente como se você trabalhasse dentro dele, no setor de logística dele. O restante deixa com a gente que a gente ajuda. Maravilhoso. Gente, obrigada por estarem aqui conosco. A gente que agradece, sempre um prazer. A gente está super feliz de estar nesse nosso estúdio de podcast que a gente montou aqui live. E estamos ansiosos pelos próximos episódios que vêm por aí, por todas as maneiras diferentes nas quais a gente encontrou de se conectar, de educar, de nos educarmos e de conversar com o nosso mercado e com tudo que a gente acredita. Obrigada. Imagina, a gente que agradece e esperamos, tem muita gente boa, então comprem a briga, se inscrevam no Craft Talks, que vão ter vários episódios, só gente fera. Isso aí. Bora, é o sininho que tem que colocar lá, né? Bora. Valeu.